quando a gente fala que muitas vezes os alunos são felizes antes da aula, no intervalo e depois da aula. O que nós queremos é alegria durante a aula. E alegria não é ficar rindo, não é ficar contando piada. Alegria para nós vem lá do Spinoza, a ética. O Spinoza diz que a alegria é o crescimento da potência. O menino está feliz por quê? Porque ele sente que ele está crescendo, ele está entendendo, ele é capaz de intervir nos seus probleminhas. Então ele está, por isso que ele fica feliz. Veja uma alegria do menino quando consegue resolver um probleminha de matemática, quando consegue produzir um texto. Ele puxa, eu sou capaz. É essa alegria que a gente está falando. Né? A minha função social é propiciar a apropriação crítica, que vai além da aparência. Aliás, eu estava fazendo uma sugestão aqui de vocês assinarem a revista Caros Amigos para a biblioteca. Eu acho que fica uma dica aqui, porque a gente só fica lendo Veja, Isto É, que a Veja, eu nunca vi uma revista, acho que nem na época da ditadura a Veja era tão de direita como agora. Impressionante, mas enfim, fecha parênteses. Então, crítica por quê? Vai além da aparência. Criativa por quê? Porque pode aplicar em outros contextos. Significativa por quê? Porque o sujeito fez aquele conhecimento seu. Ele não está reproduzindo a palavra do livro didático do professor. Ele está dizendo com as suas palavras. Isso é fundamental no processo de aprendizagem. E duradoura por quê? Justamente pelos anteriores. Porque como ele fez uma coisa que é dele, não é aquela coisa de devolver na prova e uma semana depois esquecer tudo. É uma coisa que ele vai levar como um instrumental dele de leitura de realidade. Dos saberes necessários da proposta curricular por parte de todos os alunos. Esse é o detalhe da educação democrática. Eu não sei se eu vou conseguir todos, mas em princípio, lembra? Nenhum a menos. Em princípio, nenhum. Às vezes eu posso perder um ou outro. Mas eu não vou de cara começar a classificar os alunos, como a gente viu aquela professora antigamente. Pelo contrário, vamos junto. Né? Agora, por favor, quando eu digo sou, eu gostaria que vocês entendessem sou no sentido dialético. Que significa dizer que eu sou, de fato, eu ainda não sou e eu posso vir a ser mais. Então, eu sou especialista em processo de ensino-aprendizagem. Sou especialista. Ah, professor, o senhor sabe tudo então? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até pelo contrário. Quando você começa a pesquisar, o que você descobre? Não sabe nada. O negócio é muito... Então, eu de fato sou especialista nisso, mas eu tenho muita coisa que eu não sei. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu posso vir a saber. Então, para mim, essa visão dialética do ser é muito importante. Se cada professor pudesse ter essa visão, se cada aluno tivesse ter, né? Para mim isso é constituição boa. Então, eu sou significa o quê? Valorizar a minha pessoa, a minha trajetória, a minha obra, o meu ser, ter uma autoestima forte. Eu ainda não sou significa o quê? Eu ter a humildade suficiente para perceber que tem muita coisa para aprender. E eu posso vir a saber, significa acreditar no meu potencial. Né? Então eu estou em movimento. Eu ainda não sei. Vocês estão muito quietinhos? Está tudo bem até aqui? Sim, nós estamos aqui organizados. Oi? Nós estamos aqui numa aula isso. que a gente sabe. É duro isso, sabe? Eu estava pensando isso agora no banheiro. Eu estava ontem lá em Viana. Viana fica 250 km de São Luís. É uma cidade do interior do Maranhão. E muito calor e tal. Mas aí você vê falas de professores aí, o que você podia imaginar? Numa cidade assim, sendo do interior, desculpe falar, mas do Maranhão, aquela terra do Sarney tem sugado, a família Sarney tem sugado há décadas. Você poderia pensar, puxa, então esse professor, né, deve ter uma coisa assim. Aí ele vem, esse professor, o mesmo discurso de um professor aqui da escola particular aqui de São Paulo. Eu não posso fazer o meu trabalho porque não tem especialistas. Então a escola, ontem eu vi isso. Era mais cedo que isso, essa hora eu estava indo. Eu vi isso.
Eu não posso fazer porque a escola não tem psicopedagogo, não tem fonoaudiólogo, não tem... Quer dizer, então, não sei se fica claro, a mesma visão, dá para entender isso ou mudar, gente? Perfeitamente, nós vimos Paulo Freire aqui. A mesma visão, que essa visão que passaram para a gente, que no fundo é o quê? Aí eu dizia para eles, olha, pensa um pouco, vamos só pensar do ponto de vista financeiro. Mal conseguem pagar o nosso salário. E aí eles concordaram. Lá também eles não ganham bem. Vocês ganham bem aqui, mas lá eles não ganham bem como você, né? Não reagiram, até que deve estar bom o salário aqui, né? Mas, mal conseguem pagar o nosso salário. Se fossem pagar ainda o salário para cada escola, de um psicopedagogo, de um fonoaudiólogo, de um neurologista, de um antropólogo, de um assistente social, né? Eu não estou dizendo que não tem que ter essas equipes na secretaria do núcleo, como é que chama aqui, na CRE, na DRE, né? E isso é muito importante, mas que de fato fossem para lá só os alunos que precisam. Agora, do jeito que vem acontecendo, qualquer problema, né, já encaminha. Aí se você encaminhar o aluno hoje, eu não sei como é a realidade aqui, mas eu conheço alguns municípios. Se você encaminhar o aluno hoje, sabe quando ele vai ter atendimento? Em maio de 2012. Né? Olhe lá. Porque é tanta gente encaminhada que quem de fato precisa não chega. Eu fico pensando, alguém de vocês chegou a ver aquele vídeo da professora Amanda Gurgel? Eu fico pensando, tudo que ela falou é jóia, só que ela falou apenas uma parte da história. Eu fico imaginando, até desafiando a Alana a fazer um outro vídeo com a fala do aluno, que aí aparecer o quê? A professora Amanda Gurgel está contrapondo a fala do sistema. Eu gostaria de ver a fala de um aluno contrapondo a fala dos professores e do sistema. Eu fico imaginando isso. Começando, por exemplo, se alguém lembra do discurso dela, vocês falaram muito em números. Eu também vou falar de número. Meu salário, R$930. Aí eu fico pensando, o aluno falando, vocês falaram muito em números, pois eu vou falar também de números. São 900 anos que vocês, professores de sistema, nos massacram em sala de aula. Desde o século XI, século XII, quando houve a expansão da escola elementar, vocês lembram disso, né? Os bárbaros recuaram, começou a haver a retomada das cidades, você tem a criação da universidade, e para dar conta da universidade também se criam as escolas. Então, final do século XI, século XII, você tem uma retomada das escolas elementares. Há 900 anos, vocês vêm resolvendo o problema em sala de aula, sabe como? Com a vara. Na Idade Média, estar sob a vara era sinônimo de estar na escola. Vou falar mais números. Vocês acham que reprovar 10% de aluno está bom? Vocês já fizeram as contas? Vocês são professores, vocês são do sistema, vocês sabem fazer conta. Se você pegar 10% de reprovação por 8 anos, vocês têm ideia dos 100 que começaram, quantos vão terminar? Já fizeram a conta? A 10% de insucesso, insucesso é evasão ou repetência. Vocês já fizeram a conta? Começam 100 alunos. A 10% de insucesso, quantos vão terminar com sucesso a primeira série? Gente. Começam 100 alunos. A 10% de insucesso, quantos vão terminar com sucesso a primeira série? 90. Os 90 vão para a segunda série. A 10% de sucesso, quantos vão terminar com sucesso a segunda série? 81. Agora fica difícil, mas faça uma conta. 8 anos depois, daqueles 100 que começaram, apenas 43 vão se formar na 8ª série. Portanto, caros membros do sistema, 57% ficaram pelo caminho. Que outra instituição no mundo funciona um fracasso tão grande? Sendo que 10% para muito professor é altamente normal. Eu tinha 40, né? Essa parte dos passinhos você corta também. Eu tinha 40, 4 reprovaram, 36, tá bom. Só que as pessoas não percebem, falando isso antigamente, quando tinha esse negócio, o que as pessoas não percebem é que isso é feito todo ano.
E para agravar, se vocês querem números, 10% é pouco, porque segundo os dados não é INPE, do INEP, de 2008, nós tínhamos 20,5%. Portanto, de cada 100 alunos que começam, apenas 22, 23 vão terminar 8 anos depois. E vocês vêm dizer que nós temos um problema de aprendizagem? Será que vocês não têm problema de ensinagem? Agora eu aprendo. Então, eu só fico pensando, não, o que eu quero dizer na verdade? O que a professora Amanda fala é perfeitamente correto, mas ela fala de um lado. Qual é o pressuposto da fala dela? Se os professores tivessem as condições adequadas, fariam um bom trabalho. Esse pressuposto, infelizmente, não é verdade. Como é que eu sei disso? Dados históricos. 1936, Teixeira de Freitas funda aquilo que vai ser logo em seguida o IBGE. O que ele descobre, gente? Em 1936, Teixeira de Freitas, quer dizer, através do Instituto criado por Teixeira de Freitas, se descobriu que a reprovação na primeira série primária, sabe de quanto que era, gente? 50%. Agora vamos lembrar, 1936. Em 1936, casar com uma professora era fazer um ótimo negócio. Estou falando sério ou estou exagerando? Já viram, tá até no Aurélio, no Ruais eu não vi ainda, mas no Aurélio está. Já procuraram o verbete chupim no Aurélio? Uma das acepções do chupim qual que é? O marido da professora. Está no Aurélio, gente. Chupim, sabe aquele passarinho, até o ovo é o outro que choca para ele, o cara é folgado, né? Então, você podia casar com uma professora e levar uma vida que o salário dela mantinha a família. Aliás, você não era mais o Antônio Carlos, você era o marido da professora Maria José. Tá? Portanto, você tinha ótimo salário. As escolas, como é que era em 1936? Escola pública. Bonita, madeira, mármore, limpas. Ia ter uma inauguração, quem estava no palanque? O padre, o prefeito, o juiz, o delegado e o professor. Quem ia fazer o discurso? O professor. Aí isso é folclórico, mas revela o status do professor. Outra coisa, em 1936, o que os pais diziam para os filhos? Filho, filha, se você apanhar da professora, chegando em casa, apanha de novo, apanha dobrado. Ou seja, em 1936 você tinha todas as condições que os professores pedem hoje: salário, reconhecimento social, condições de trabalho e apoio da família. E com tudo isso, a reprovação era de 50%. Eu não estou dizendo que essas coisas todas não são necessárias. Elas são necessárias, mas não são suficientes. Na constituição da identidade do professor, gente, entram tanto aspectos objetivos quanto aspectos subjetivos. Isso é muito fácil falar, acabei de falar. Só que na prática, as pessoas são muito assim. O que fala o sistema? O dia que os professores tiverem um trabalho melhor, nós vamos reconhecer mais. O que fala os professores? O dia que eu tiver melhores condições, eu vou fazer um bom trabalho. Quem é que paga essa história? Os meninos, é claro, as crianças que estão na escola. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, gente. É lutar pelas condições e ao mesmo tempo ocupar a nossa zona de autonomia relativa. Tem coisas que nós podemos fazer já em sala de aula. Mudar o meu salário tem a ver com o Banco Mundial, tem a ver com juros da dívida, tem a ver com políticas públicas. Ok, agora, respeitar ou não o conhecimento prévio do menino, sinto muito, isso tem a ver comigo. Eu não posso acusar o Banco Mundial, lembra a história toda? Então tem coisas que estão ao meu alcance. Então, para mim, o grande desafio na constituição da identidade do professor é perceber isso. O discurso de vítima é muito legal, é muito gostoso. Da mesma forma, o discurso de bandido, o sistema fala do professor como bandido, é muito legal, porque o sistema se isenta, o problema é dos professores. Os professores é que não estudam, não usam, e o sistema cai fora. Mas, a meu ver, as duas concepções estão equivocadas. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Pronto, falei. Alguém se sente muito provocado? Qual é a minha preocupação de fundo, gente? A minha preocupação de fundo é a gente não perder a esperança.
Nós vamos ver daqui a pouco. Tem muito professor desistindo, tem muito professor adoecendo. Então, eu estou muito preocupado em a gente resgatar a esperança, mas uma esperança crítica. Tem muita gente vendendo esperança, vendendo ilusão aí, mas acho que não é assim que a gente faz a educação. Eu tenho medo de ser muito duro com vocês, mas o meu objetivo é provocar para a gente perceber que nós temos valor, nós temos potência, tem coisas que nós podemos fazer já. Abre, gente, ninguém quer falar? Acho que eu peguei muito pesado. Posso um pouquinho mais? Vamos lá. Agora, além de fazer a parte com os caras, também nós temos que nos formar para poder justamente conquistar as condições. Porque muitas vezes você se forma e não encontra as condições. Portanto, é a formação pedagógica, mas é também a formação política. Né? Verás que o Filho de Deus não foge à luta. Então, a nossa capacidade de... Oi? A nossa capacidade de organização. Porque às vezes, o que acontece, gente? A gente está tão assim, chega na sala dos professores, todo mundo reclama. Que dia que sai o pagamento de vocês? Da prefeitura? É 30. Aí alguém começa, esse mês, meu salário acabou dia 25. O meu dia 15. O meu dia 2. Então parece que quem contar um caso pior, ganha um O maior. Bom, gente, então, estamos falando nisso. Então, olha, é bom, estou falando nisso. Então, na quarta-feira, nós vamos ter a reunião do sindicato para a gente poder... olha, lembrei, justamente o horário do meu dentista. Não vou poder ir no sindicato. Olha, justamente, o meu ginecologista é isso. Então, na hora de se queixar, todo mundo... Agora, na hora de se organizar, de tornar política aquela questão... mas o sindicato é pelego. Então, muda o sindicato. Ocupa o sindicato. Não sei se estou sendo claro. Então, é a formação pedagógica e a formação política, que devem caminhar juntas. Não é uma coisa ou outra. Eu insisto. Fortalecer a autoestima do professor, o empoderamento, o empowerment, o resgate da potência, da alegria do professor. Agora, isso nada tem a ver com narcisismo, gente. Não sei se vocês já viram, que a gente, quanto mais título tem, mais besta fica. Aqui na região tem ou só na Zona Sul que tem esse tipo de... A pessoa vai ganhando diploma, vai levantando o nariz, se achando máximo. Para nós, pelo contrário, a base da formação é o famoso mote lá em Delfos, no templo Apolo, a que Sócrates se referia, o famoso conhece a ti mesmo. Esse, para mim, realmente é um grande princípio de sabedoria. E não é fácil, gente. Não é fácil a gente se encarar. Com isso, a gente vai chegar no outro mote socrático, só sei que nada sei, que em outras palavras, podemos dizer assim. Se vocês me perguntassem, professor, qual é a característica que o senhor gostaria de ter? Eu diria isso aqui. Professor, qual é a característica que o senhor gostaria de encontrar nos outros professores? Eu diria isso aqui. Isso aqui não é tudo. Mas só que quando você perde a motivação, o interesse, o desejo, a necessidade, a disposição epistemofílica, seja lá como vocês queiram chamar, isso para mim é vida, é pulsão. Quando você perde isso, todo o resto, isso não é tudo, mas tudo passa por aqui. É muito triste você ver colegas que parece que já não querem saber mais nada. Só querem ensinar ou só querem... Não vê a hora do cunhado montar a fábrica de lingerie para cair fora. É muito triste isso. Perdeu aquilo que é essencial. Será que eu me faço claro ou não, gente? Às vezes você vê lá no Nordeste aquelas professoras muito simples, mas com uma vivacidade, com uma curiosidade que te comove. Aí se você perguntar para ela, professora, diga lá, me conceitue aí zona de desenvolvimento proximal. Ela vira para você e fala, professor, eu até vi isso na faculdade, mas sinceramente eu não consigo dizer com as minhas palavras. Aí você fica sabendo, através das colegas que trabalham com ela, que ela é uma excelente professora, que os alunos adoram aquela professora, os alunos dela são vivos, curiosos, porque ela é viva, curiosa. Ou seja, ela não sabe conceituar zona de desenvolvimento proximal, mas ela sabe criar zona de desenvolvimento proximal. Ela tem isso. É claro que em termos de política pública,
A gente quer as duas coisas. A gente quer que ela seja capaz de criar, seja capaz de conceituar. Né? Não posso pensar em termos de política pública, em termos de casos individuais. Mas vejo que o essencial, como a gente falava, se você não muda o olhar, a sua sensibilidade, né, se você não tem essa coisa, não adianta. Quem não quer aprender, gente, pode chover canivete, pode vir o Papa da bênção, não adianta. Então essa é uma disposição que é a coisa da criança. Né? A criança tem isso assim. Oh meu Deus. Posso ir em frente? Oi. Como é que na coordenação pedagógica, na direção, como é que... Porque tem, às vezes você vê o professor, ele não está curioso, ele não tem desejos, né? Ele não se indigna, ele não fica surpreso, o olho dele não brilha, digamos assim, né? Como é que a coordenação, a direção pode atuar? Se não vem de dentro, como é que pode vir de outro lugar? É a questão justamente o papel da mediação, que é nosso papel. Eu acho que aí, primeiro assim, a gente procurar se despir de qualquer preconceito. Né? Não entrar já classificando esse cara. Esse cara é um demissionário, esse cara é um zero à esquerda. Então, tentar ver um pouquinho, esse sujeito assim, ele é fruto de um processo histórico-cultural. Vamos tentar ver um pouquinho. Ouvir esse sujeito. Por isso que eu dizia antes, veja que está tudo ligado, né, gente? A questão de combater essa maldita rotatividade. Uma escola que de um ano para o outro muda 30%, 40% dos seus professores, é um caos. Você não consegue estabelecer uma relação mais profunda. Então, se você conseguiu, dizem os chineses que para você confiar em alguém, você tem que comer um saco de sal junto. Se a gente come algumas gramas por dia de sal, imagine quanto tempo levaria para a gente poder confiar em alguém. Mas, a partir do momento que você vai criando, como coordenador pedagógico, como diretor, uma certa confiança, chegar para essa pessoa claramente: olha, fulano, eu estou percebendo isso assim, 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 assim. 7 horas da manhã, você já está aqui, você já está, parece que, cansado, né? O que se passa? Né? O que está acontecendo com você? Porque aí tem N situações, desde aquela pessoa que de fato está no lugar errado, até aquela pessoa que não está conseguindo assumir aquela realidade. É essa a realidade, é esse que é uma questão até de princípio, que também tem a ver com essa lógica maldita, porque hoje em dia, como tem tanta coisa acontecendo, você vê que tem pessoas, não só professores, isso de modo geral, mas que as pessoas estão sempre com pressa, estarem com pressa em outro lugar. Eu estou aqui, mas o importante mesmo não é o que está acontecendo aqui, é em outro lugar. Então eu estou com pressa para ir em outro lugar. Agora, quando eu estou no outro lugar, o que está sempre com pressa de estar com pressa em outro lugar. Eu nunca estou, portanto nunca sou. E a educação pede o ser. É claro, se eu, enquanto coordenador pedagógico, né, só estou esperando a minha aposentadoria, né, não, a turma da Alana prometeu, eu vou sair daqui, eu vou lá para a diretoria, lá na Paulista, não vou ter mais contato com a periferia, com o aluno, né? Como é que nessa situação eu vou poder fazer a mediação com o professor? Né? A mesma coisa em relação ao consumo. Quer dizer, se o professor é um consumista desenfreado, como é que ele vai ajudar o aluno a superar essa perspectiva? Então a gente está se trabalhando. Por isso, eu tenho defendido, vou mandar um projeto para o Senado, a Bolsa Análise para os professores. De tal forma que todo professor pudesse fazer análise. Né? Porque a análise é uma coisa fantástica, gente. Alguém dispõe o seu inconsciente para te ouvir. Só que a danada análise é cara para burro. Quem é que pode pagar? Né? Então, eu estou defendendo no Congresso, os professores tivessem pelo menos aí R$800, R$700 de bolsa análise para poder achar um bom analista. Acho que acha, com 700, acha não? Acha, né? E até menos. Bom, mas enquanto a gente não tem analista, quem que a gente tem? O coordenador pedagógico. Né? Olha o grande papel do coordenador. O coordenador é aquele que tem que dar colo ao professor, gente. Gostaram dessa ou não? O
coordenador, ele tem que dar cola ao professor. Por quê, gente? Por quê? Vocês sabem. Quem está no chão da sala de aula, quem está protegido no gabinete, não quer saber, está fora. Mas quem está no chão da sala de aula, veja, o fato de eu estar no gabinete não significa que eu estou fora. Eu posso estar no gabinete e estar muito mais ligado do que quem está lá. Mas tem gente que está no gabinete e faz o gabinete o seu isolamento. Esse está fora. Mas quem está ligado na prática sabe, não está fácil. Quem está na sala de aula sabe, o mundo está estourando nas nossas mãos. E não tem outro jeito. É essa a realidade que está aí. Né? Então está muito difícil. Então o professor tem que ter cola. Vocês gostaram de ouvir isso? Essa é a primeira parte. Segunda parte. Só. Então, primeiro papel do coordenador, dar cola. Segundo papel, enfiar a faca. Claro. Né? Falando, professor, saia do senso comum. Tá bom. Falando pedagogicamente. Trata-se de estabelecer a famosa dialética de continuidade e ruptura que nos ensinava lá o Snider, aquele pedagogo francês. A dialética de continuidade e ruptura. Ele cabe ao coordenador entrar em continuidade com o professor. Quando eu falo do coordenador, a mesma coisa vale para a sala de aula, evidente. Né? Mas ao mesmo tempo, estabelecer a ruptura. Se você só der colo, você vai ser o bonzinho. Se você só enfiar a faca, o cara nunca vai querer te ver. Então você tem que fazer a aproximação e fazer a mediação. Oi? Morder essa. Falando, qual é o papel do mediador? Pode qualquer mediador. Acolher. O acolhimento é em primeiro lugar, isso vale para o aluno, vale para qualquer pessoa. Acolher. Problematizar. Subsidiar e mediar. Interagir. Isso vale para o coordenador, para o professor, para o diretor. Em primeiro lugar, acolhimento. No princípio era o amor, era o afeto. Você acolheu, problematiza, puxa o tapete, desestabiliza, desequilibra, dá contradição. Você fez isso, você tem que ser responsável. Vocês lembram o Pequeno Príncipe? Você tem que ser responsável pela dúvida que você cativou. Então você tem que subsidiar. Fez isso, você tem que interagir para que ele possa vir a superar o seu estágio de conhecimento ou de situação inicial. Desculpe, professor. Assim, de tudo que você falou, acho quiser falar no microfone, quer falar? Eu acho que a grande questão de tudo que você falou, acho que é você se doar no inteiro, né? O aqui e o agora. Fazer isso acontecer, né? O que vai acontecer daqui a um minuto? Não importa naquele momento. Eu acho que a questão é você se doar naquele momento, né? Estar ali presente para fazer a coisa acontecer. Porque não adianta eu estar aqui, exemplo, nessa palestra, nesse momento, e pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Então, para mim, não vai ter significado para estar aqui. Então, eu acho que... Agora, isso... Pode desligar isso aí, para poder ligar isso aqui? Alô? 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 Eu vou cantar para vocês de Erasmo e Roberto, eu tenho eu tenho... De fato, é tanta coisa. Já está chegando às 4 da tarde, meu Deus. É isso mesmo, você colocou. E isso, na verdade, professor, é um princípio de sabedoria. Se você olhar as grandes tradições religiosas do Ocidente e do Oriente, você vai encontrar muito isso. Né? No Ocidente aparece isso claramente lá, né? Conhece a ti mesmo, que é esse voltar-se, estar onde você está. Toda a tradição budista, toda a tradição Zen, a Yoga, etc., vai muito nessa linha, de você se concentrar. E acho que isso, se a gente levar a sério a criança é muito séria, gente. O menino lá da pós-modernidade, da Deleuze diz que se a gente ouvir, se as crianças fossem levadas a sério, as crianças vão ficar sério infantil, ele fala. Se fossem levadas a sério, seria uma revolução no ensino. Não é à toa que a gente morre de medo das crianças, manda calar a boca e reprova e internaliza a culpa, etc. Porque as crianças são revolucionárias. Né? Então, essa coisa de estar onde você está. E a criança nos ajuda, lembra que eu falava